Voltamos aqui no programa Além da Notícia, nesta quarta-feira, falando sobre racismo. Eu tenho o prazer de conversar com Carlos Alberto Silva Júnior, ouvidor nacional da igualdade racial. Carlos, o que ofende no relacionamento corriqueiro do dia a dia com os nossos irmãos de raça negra? Se eu chegar e falar, ô negão, você tá beleza? Ô negritude, ô neguinho, o que ofende? E o que é aceitável, o que é tido como normal, uma prática habitual do dia a dia? Racismo não pode ser considerado nunca brincadeira, nunca pode ser considerado como algo que seja diluído por práticas culturais. Mas isso diferencia quando você chama alguém de negro ou negritude... Ou negão. Você pode me chamar de negão. Eu não tenho nenhum problema de ser chamado de negão. Primeiro porque eu sou negro. Então não teria problema. Mesmo que você me chamar, ô brancão? Não tem problema nenhum. Você se ofende de chamar você de brancão? Não. Não, eu também não me ofendo de ser chamado de negão, porque eu sou negro. Então, quando você realça a identidade da pessoa, não tem por que ter ofensa. A grande questão do racismo é quando você estereotipiza a pessoa de forma negativa. É quando você fala assim, você é um negro fedido. Você é um negro vagabundo. Desculpe, não sei se eu poderia falar isso aqui no programa, mas é quando você tenta estereotipar a pessoa de uma forma negativa, desumanizando-a. Que você é um negro que parece um macaco, viu? Você não entende as coisas, entendeu? Quando o tratamento é carregado de uma ofensa, de um sentimento ruim, também poderia-se entender isso. Quando o termo, mesmo sendo um termo, diríamos, branco, um racismo branco, mas quando ele é carregado de um sentimento ruim, se percebe isso. Também seria racismo, não é? Essa questão desse racismo, eu chamo que o racismo é muito sofisticado. Porque ele vai se adequando à sociedade de uma forma que a gente só acha que é racismo quando a pessoa diz que o negro é safado. Não, ou que o negro Deixa eu te dar um exemplo. É como se eu olhasse para ti, seu negro. Quando você fala que um negro e você complementa esse seu negro com alguma outra coisa... A carga do sentimento negativo. Mas, não dá... Essa subjetividade da carga do sentimento negativo, ela pode ser um racismo, mas ela não é um crime de racismo. Entendi. Entendeu? Tem essa diferenciação. Mas a partir do momento que ninguém fala só seu negro, ela complementa com alguma coisa. E essa complementação... Você sabe que eu lembrei aquela novela Sinhá Moça, que tinha era o pai da Sinhá, não lembro qual é o nome do artista, já tem anos atrás, muitos anos, que eu me lembro ele tratando o negro, seu negro, com aquele ódio na expressão. Quando os crimes de ódio, geralmente, eles são acompanhados, com alguma outra palavra. Ninguém fica no só seu negro. Ele fala seu negro. Aí depois ele vem dizer, você é muito burro, viu? Você parece um macaco. Então, esse fato posterior também, aí sim é possível você tipificar como um crime de racismo. Deixa eu trazer aqui uma situação recente. Nós tivemos aqui o caso daquela australiana, acontecido aqui em Brasília, em que ela chegou numa manicure e aí ela insistiu que não queria que nenhum preto, primeiro deixa eu só pegar aqui. O início da relação ali desta australiana com a moça manicure que era negra. Sua presença está me incomodando, eu não quero que você fique perto de mim. E aí o restante da fala dela foi a seguinte: ela insistiu que não queria nenhum de nós pretos falando com ela. E quando chegou um policial que também era negro, ela disse que éramos de raça ruim, nem queria que o policial também encostasse nela, porque, segundo ela, era de raça ruim. Isto, de fato, é o que nós estamos falando, é o ofensivo. Sim, e eu acho que o interessantíssimo desse episódio trágico é que eu não sei se todos os telespectadores da TV Canção Nova, do programa aqui Além da Notícia, viram esse fato. Então, me permita só rememorá-lo. Claro. Tinha uma manicure negra que foi atender essa senhora. Ela chegou para a dona do salão e disse, eu não quero ela não. Aí ela, como estamos num país capitalista,
Se eu, cliente, digo que eu não quero você para me atender, a dona do estabelecimento troca. Aí trocou essa manicure por uma outra manicure. E aí ela foi atendida. Mas aí ela virou para a dona do salão e disse assim, ela não pode ficar mais para lá, não? Ela pode ficar um pouco mais distante de mim? Percebam que, para além do racismo, que está posto evidente, que ela expressa, que não quer ficar perto das pessoas que têm raça ruim, que o negro tem raça ruim, e isso por sua consequência, será, e aí é essa reflexão que eu quero trazer aqui para o programa, será que se o racismo que está na sociedade tem 5 pessoas indo nesse salão, 5 pessoas racistas vão no salão, e todas dizem que essa negra não pode atendê-la, será que ela vai ser contratada? Ou ela vai ficar no emprego dela? Certamente não. Eu até diria o seguinte, esta senhora eu vejo de fato como um caso emblemático, mas essa senhora, além do racismo, ela deve ter uma doença gravíssima. Nós não podemos dizer que essa senhora é doente. Não, ela é não, racista. além do racismo. Sabe por que eu digo isso? Porque muito desse fato, eles vão alegar que ela é doente e que precisa de tratamento e não pode ser punida. Isso é uma forma de escapar da punição do crime de racismo. E eu gosto de trazer também um fato que é importante para refletir. Eu acho que as garantias constitucionais são benefícios que nós conseguimos numa democracia que são, assim, princípios. A gente não pode negociar esses princípios. Mas eu não consigo entender a eficiência desse judiciário que toda a sociedade diz que é lento, de retirar essa senhora que cometeu uma prática de racismo, que foi filmado, que saiu em quase todas as redes sociais, as mídias impressas, as mídias televisivas, e essa senhora ficou menos de 24 horas na cadeia por força de um habeas corpus. Então, eu quero saber o seguinte, se é um crime, desses crimes dos mais pesados que a gente tem hoje na Constituição, essa senhora, ela vai pagar de que forma por este crime? Porque ficou somente 24 horas, mas ficou só nisso? Não, ela foi oferecida uma denúncia pelo Ministério Público, porque crime de racismo é um crime público, então o Ministério Público tem a titularidade da ação, então o Ministério Público ofereceu a denúncia a ela por crime de racismo e por injúria qualificada por motivo raça, cor, e ela está respondendo o processo em liberdade, porque existe um entendimento de que ela é uma pessoa que não atrapalhará o processo, o desenrolar desse processo do oferecimento da denúncia. Então agora está no judiciário para o judiciário poder julgar esse oferecimento de denúncia. O máximo que essa mulher pode receber de pena? A previsão do crime de racismo, de acordo com o artigo 20 da Lei 7716 de 89, é de 1 a 3 anos. Então ela pode ter a pena dela inafiançável. Até inafiançável. Entendi. Bem, eu quero aqui aproveitar o tempo com você para tratar de tantos outros temas. Vamos lá. Nós temos hoje no Brasil algumas políticas implementadas para que a gente diminua, para que a gente torne de fato a nossa sociedade igual e se acabe de fato com esta prática de racismo e também essas injustiças, desigualdades. Quais das políticas você destacaria aqui no nosso programa que hoje em andamento já tem oferecido um retorno, já tem apresentado resultados? Eu acho que a lei de cotas na educação, que foi julgada pelo Supremo Tribunal, já vem revertendo a cor da universidade. Nós tínhamos uma universidade pública, que é uma universidade pública inacessível à população negra. Vamos só lembrar o que diz agora essa lei que o Supremo também ali assinou, chancelou. O Supremo chancelou as cotas, dizendo que as ações afirmativas na educação eram constitucionais. E a maior parte das universidades públicas tinham as ações afirmativas na educação. A UNB tinha a cota por 20%, tinha a universidade, por exemplo, do estado da Bahia tinha também cotas, a Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, tinha cotas. Assim, eu vou citar várias universidades. A Universidade de Londrina tinha,
acho que mais de 50 universidades tinham as ações afirmativas, universidades públicas. E se padronizou agora? Se padronizou através de uma legislação que foi posterior à legislação do Supremo, ao julgamento do Supremo, que é a lei de cotas na educação, que trata não só de cotas raciais, mas também de cotas sociais na área da educação. Isso foi padronizado e existe cotas. Agora a UNB entendeu que, para além das cotas sociais, é necessário também ter cotas raciais, porque somente com as cotas sociais você não atinge significativamente a população negra. E reduziu a sua cota de 20%, que era exclusivamente para negros, aderiu às cotas dessa legislação do governo federal. Então ela tem as cotas sociais e raciais, e exclusivamente raciais de 5% para a população. Me ajuda a entender qual a diferença da cota racial para a cota social. Eu de fato não entendi ainda. A cota social é aquela cota para os estudantes da escola pública, que também precisam para concorrer de pé de igualdade na educação. E as cotas raciais são exclusivamente para a população negra. Essa é a diferenciação. Tá. E agora, com essa chancela do Supremo, como ficou a questão da porcentagem? O Supremo não se debruçou sobre a porcentagem em específico. Então, o que tem é a legislação que traz do governo federal. Eu não me recordo aqui mas eu vou pesquisar e depois vou mandar para vocês a legislação toda, que fala de 20% para a população. Isto funcionará somente nas universidades públicas? Sim. E os institutos federais também. Você sabe que tem muita gente também que é contra, muita gente que questiona. Como é que vocês entendem esse questionamento? Isso também é uma mudança de posição social na sociedade. Sempre quem estava nessas condições dentro da universidade, porque não é justo que a gente perceba que uma população que tem 51% de negros na sociedade, ou seja, a maioria da população brasileira é uma população negra, tenha apenas 5% de acesso na universidade. Então, tem algo errado. Se tem algo errado, e se esse país não se debruçou sobre isso, ele precisava se debruçar. E as cotas e as ações afirmativas, sendo mais específicas, são para oportunizar essa população para que ela tenha acesso à educação. Qual você acha que será um ideal aí, vamos tentar aqui jogar, de percentual? Eu acho que o percentual de 20% é um percentual que vem avançando bastante e já vem distribuindo de uma forma igualitária à sociedade. Seria aceitável? É aceitável. O ideal, para mim, precisava ver a população de cada estado, tá? A população de cada estado, para se aplicar isso por estado. Entendi. Eu acho que isso seria bem razoável e bem ideal, bem verossímil para a nossa população. Mas não sendo possível isso, eu acho que a cota de 20% é bastante razoável para a gente iniciar esse debate e fazer avaliações sempre corriqueiras para saber se aquele percentual está atendendo a população ou não. Não tendo atendendo, aumenta. Ou já atendeu o suficientemente, reduz. Porque as cotas não são para serem eternas. Porque você inicia esse processo de melhoria da educação e melhoria do trabalho para você dar condições à população de sobreviver. Porque os pilares da população brasileira são dois. Praticamente vou te dizer três. Primeiro é a vida, que aí os jovens negros vêm morrendo aqui, sobretudo de confronto com a polícia. O segundo é a educação e, para mim, o terceiro é o trabalho. E por isso também, de forma acertada, a presidenta Dilma propôs ao Congresso Nacional a lei de cotas no serviço público. Porque também foi constatado que nas carreiras mais prestigiadas, vou chamar assim, do serviço público, se tem menos de 5% de negros. Tá.
A questão da lei das cotas no serviço das público, cotas, quer sim. dizer, nos concursos. Nos concursos. Tá, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso também, porque eu tenho algumas outras manchetes importantes para tratar com o Carlos aqui. Entidade promove ato contra o racismo no futebol, a FIFA, que já prevê atos na Copa do Mundo, está na revista Exame. Especialistas divergem sobre este assunto que a gente acabou de falar agora aqui, sobre cotas raciais em concursos. E vamos falar sobre o que aconteceu com aquele ator da Globo também, negro, lá no Rio de Janeiro, já no próximo bloco.